Oi, turma do sétimo ano. Espero que vocês todos estejam bem. Como o nosso combinado, eu vou gravar alguns videozinhos para vocês explicando o conteúdo que está lá na apostila, nos PECs de Geografia, tá? O primeiro conteúdo que a apostila vai tratar é sobre a formação do território brasileiro, tá? Antes da gente fazer a comparação de como que foi feita a transformação do nosso território, vocês têm que voltar um pouquinho no conteúdo lá do sexto ano, né? Lá no sexto ano, a gente já aprendeu que o Brasil foi colônia de Portugal. O que isso quer dizer? Que os portugueses chegaram aqui no território brasileiro e dominaram para poder explorar as riquezas do nosso país, tá? E desde que os portugueses chegaram aqui, eles começaram a desenvolver várias atividades, inclusive modificando o território brasileiro, ok? E é importante lembrar que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não encontraram uma terra deserta, né? Eles encontraram povos nativos que já habitavam aqui. Então, desde 8.000 anos atrás, o Brasil já era povoado por indígenas, povos que já moravam no nosso território. E aí, cerca de 500 anos atrás, os portugueses chegaram para dominar essa região e entraram em contato com esses novos povos que estão habitando aqui a América lá por volta de 1500, no período em que os europeus colonizaram a América, tá? E aí, tendo essa informação, a gente já pode entender como é que o território do Brasil foi formado e foi se modificando. Se vocês observarem a tela, vocês têm três momentos diferentes do território brasileiro. O primeiro momento mostra o território do Brasil durante o século XVI. A imagem 2 mostra o território do Brasil durante o século XVIII. E a imagem 3 mostra o território do Brasil durante o século XIX. Não precisa ser muito esperto, né? Para a gente verificar aqui, do primeiro até o terceiro, o formato do território brasileiro modificou muito, não é? Isso é muito claro para nós. Como que a gente pode atribuir as mudanças do território brasileiro, né? No primeiro mapa, a gente percebe que era esse em verdinho, essa mancha verde, que era o território do Brasil durante o século XVI. Então, quando os portugueses chegaram aqui, o território que pertencia a eles para dominar era essa mancha verde. Então, olha como que era o território do Brasil. Para conseguir dominar esse território, explorar as riquezas do Brasil, lá durante o século XVI, os portugueses pegaram toda essa área e dividiram em pedaços de terra. Está vendo no primeiro mapa que tem umas faixas bem compridas que vão lá do Oceano Atlântico até uma linha chamada Tratado de Tordesilhas? Essas faixas de terra são chamadas de capitanias hereditárias. Eram faixas de terra que o rei de Portugal dava a alguns nobres para eles desenvolverem algumas atividades econômicas, certo? Só que com o passar do tempo, o território do Brasil se modificou. Olha a imagem 2, por exemplo. Manteve o mesmo território ou houve modificações? Houve modificações, não é mesmo? Então, lá no século XVIII, a gente percebe que o território do Brasil, além daquele que já existia durante o século XVI, houve um aumento desse território, houve uma expansão. Por que isso aconteceu? Porque os portugueses que estavam explorando o nosso território durante o século XVI não ficaram restritos a essas capitanias hereditárias. Eles foram para além das capitanias hereditárias, cultivar alguns alimentos em busca de ouro, foram buscar a extração de algumas plantas que existiam no interior da Amazônia. Então, eles começaram a tomar terras de outros povos, a conquistar essas terras através de guerras e até mesmo comprar territórios. Então, do século XVI para o século XVIII, houve uma mudança muito grande do nosso território. Quando eu observo a imagem 3, eu percebo que algumas áreas aumentaram no nosso território, que a formação do território brasileiro da imagem 2 para a imagem 3 foi bastante significativa, que inclusive durante o século XIX o Brasil assume um formato no seu território muito próximo do que o que a gente conhece hoje, não é mesmo? O que a gente tem que levar disso? Que a formação do território brasileiro aconteceu ao longo de 400 anos. O
formato do território brasileiro que nós conhecemos hoje não aconteceu do dia para a noite. Aconteceu de maneira lenta, gradual, ao longo de 400 anos. Certo? Tudo bem? Eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo como que em cada período que a gente está vendo, da imagem 1, a imagem 2 e a imagem 3, quais eram as principais atividades econômicas desenvolvidas no território brasileiro. Tá bom? Então, pessoal, bons estudos. Se houver alguma dúvida, pode me chamar aqui no grupo, por favor. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima, turma. Se cuidem.